Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando a nossa sequência de aulas sobre Brasil Império. Agora vendo o assunto revoltas do período regencial. Vamos falar sobre a cabanagem, a balaiada, revolta dos malês, sabinada e farroupilha. Bom, pessoal, na nossa última aula nós estudamos sobre os aspectos políticos do período regencial. Nós vimos lá sobre a regência trina provisória, regência trina permanente, as correntes políticas mais influentes do período, o ato adicional de 1834 e também sobre as regências unas. E dentro desse estudo deu para perceber que foi um momento de muita conturbação política, correto? Agora, o que eu quero que vocês entendam é que essa agitação aí não foi apenas na política, tá, pessoal? Teve muita agitação social também durante esses 9 anos de regência. Como eu já falei na introdução, na aula de hoje vamos aprender sobre as 5 revoltas mais influentes desse período. Vamos entender seus motivos e os seus objetivos também, ok? Mas antes da gente meter ficha nesse assunto, já pega seu material de anotação e não esqueça de anotar nada que aparecer aí na sua tela a partir de agora. Esteja um local tranquilo também, calmo, sem perturbações e sem o cocote a cocota. Já desliga as notificações dele aí e vamos lá. Vamos começar nosso estudo falando sobre a cabanagem. Tá bem? E foi uma revolta que aconteceu na província do Pará entre os anos de 1835 a 1840. E pessoal, essa foi uma revolta de caráter popular e recebeu esse nome porque contou com a adesão em massa de uma população pobre da província que viviam em cabanas à beira dos rios. Então, se vocês prestarem atenção, cabanas, cabanagem. Lembrem disso que vai facilitar o estudo de vocês. E para vocês entenderem, esses rebeldes não eram apenas pessoas pobres, tá, pessoal? Eles estavam, na verdade, vivendo uma situação de miséria na época. E esse vai ser o principal motivo que levou eles a se revoltarem, além também de questionarem os privilégios das oligarquias locais. Esse levante foi ganhando força de tal maneira que os rebeldes conseguiram conquistar Belém, mataram várias autoridades e assumiram o governo provincial. O problema é que depois desse grande feito, eles tiveram bastante dificuldade para governar. E por quê? Porque não tinham muita organização, havia bastante divergência entre os líderes, além da rebelião ter sido traída diversas vezes. Tudo isso servindo para facilitar a vida do governo central. Enviou tropas e reprimiu violentamente o movimento, deixando mais de 30 mil revoltosos mortos. Uma chuva de matança aí. Como principais líderes, o movimento contou com o padre Batista Campos, os irmãos Vinagre e o seringueiro Eduardo Angelim. E essas são as informações importantes que nós precisamos saber sobre a revolta da cabanagem, tá bem? Partindo agora para a Bahia, no ano de 1835 também, nós tivemos a revolta dos malês, que aconteceu mais especificamente na cidade de Salvador. Pessoal, fiquem cientes que esse termo malês era como se chamavam os escravos de religião muçulmana na época, tá? E foram esses escravos que tentaram dar início a essa rebelião com o objetivo de se libertarem. Sob a liderança de Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin, eles foram para as ruas vestindo roupas islâmicas e amuletos contendo passagens do Alcorão e acreditavam estar com o corpo protegido, fechado contra as munições e as espadas dos soldados. Porém, pessoal, entendam também o seguinte, tá? Apesar dessa rebelião ser importante no nosso estudo, ela não chegou de fato a acontecer, porque uma denúncia antecipou o início do movimento. Na noite do dia 24 de janeiro de 1835, eles foram cercados pela polícia na casa de Manuel Calafate. Muitos deles foram mortos, outros presos e outros condenados ao açoite ou fuzilamento. Seguindo para a próxima revolta regencial, vamos falar agora sobre a farroupilha.
Movimento que eu tenho certeza que é bem conhecido pelos gaúchos aí, né? Tem festas até hoje no Rio Grande do Sul comemorando esse movimento e também influencia a cultura local até os dias de hoje. Estou tendo a oportunidade de visualizar isso daí de perto, né? Mas enfim, esse foi o movimento que mais se estendeu, tá, pessoal? Aconteceu de 1835 até 1845. Ou seja, durou 10 anos essa brincadeira aí. E claro, teve início no Rio Grande do Sul, se expandindo depois para Santa Catarina. O principal motivo que fez com que essa rebelião se iniciasse tem a ver com os altos impostos que incidiam sobre o charque gaúcho, que chegavam a ser mais altos do que os impostos de importação do charque argentino e uruguaio. Para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo, pessoal, o charque da Argentina e do Uruguai ficavam mais baratos para os compradores brasileiros do que o charque gaúcho. E como a pecuária sulista era voltada a atender o mercado interno, isso, claro, vai trazer problemas econômicos para os produtores rurais do Rio Grande do Sul. E é isso que vai motivar eles a se rebelar. Pode anotar aí também que na relação dos principais líderes nós temos os nomes: Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, beleza? Beleza, Caio. Entendi já a teoria toda desse movimento aí. Mas o que aconteceu de fato? Conta aí. Vamos lá. No ano de 1835, tropas ao comando de Bento Gonçalves conseguem tomar a cidade de Porto Alegre. Após isso, o governo central põe as barbas de molho e vão tentar conter o movimento de alguma forma. Porém, sem sucesso. Eles não conseguem conter o movimento, porque o movimento já estava irrefreável àquela altura do campeonato. E no ano de 1836, os farroupilhas proclamam a República Rio-Grandense. E calma que não acaba por aí, tá? 3 anos depois, em 1839, o movimento se expande e os revoltosos, ao comando de Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, conquistam também Santa Catarina e proclamam lá a República Juliana, tá ok? Aí você deve estar pensando, pô, Caio, a situação saiu de controle legal, né? Já foram 2 estados nessa brincadeira aí. Pois é, pessoal. A Revolução Farroupilha só começou a ser contida de fato em 1842, graças às ações militares de ninguém mais, ninguém menos que Luiz Alves de Lima e Silva, o grande Duque de Caxias, né? E o que Duque de Caxias fez? Para falar a verdade, ele procura estabelecer acordos com os líderes farroupilhas. Tá? E com isso, no dia 1º de março de 1845, foi celebrado a Paz de Poncho Verde, que foi um acordo de paz entre as tropas imperiais e as forças farroupilhas, ok? É bom saber que nesse acordo assegurava algumas vantagens exigidas pelos fazendeiros gaúchos, como a anistia geral aos revoltosos, a incorporação dos oficiais farroupilhas no exército imperial, a libertação dos escravos que lutaram na Revolução e, o mais importante, a taxação de 25% sobre o charque platino, ok? E após isso, Caxias recebe o título de pacificador do Império. E essas são as informações importantes que nós precisamos saber sobre a Revolução Farroupilha, tá bem? E aqui a gente fecha mais uma rebelião do período regencial, né? Agora só falta 2, que é a Sabinada e a Balaiada, acabando, né? E para dar prosseguimento no nosso estudo, vamos falar agora sobre a Sabinada. Então, pessoal, essa foi uma revolta que aconteceu entre os anos de 1837 e 1838 na província da Bahia. E um bizu muito importante aqui é que o nome dessa revolta, Sabinada, né, é oriundo do nome do seu líder, que foi o médico Francisco Sabino. Então, peguem a ideia aí. Francisco Sabino, Sabinada. Bizuzão, né? Os 2 principais motivos de insatisfação dos revoltosos foi, primeiro, a centralização política pelos regentes lá no Rio de Janeiro, porque eles não aceitavam muito a autoridade do governo regencial, tá? E segundo, o recrutamento forçado de tropas para combater os farroupilhas, porque se vocês prestarem atenção nas datas, em 1837 e 1838 já tinha estourado lá no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, como a gente acabou de falar, né?
E o governo regencial estava no sanha, ou melhor, estavam bem encrencados tentando resolver aquela situação lá. Por não aceitarem muito a autoridade do governo regencial, tinham como principal objetivo instituir um governo republicano e independente na Bahia, mas de forma provisória, tá? Até que Dom Pedro II tivesse idade e pudesse assumir o trono brasileiro. E aqui a gente fecha essa parte da teoria desse movimento aí. Vamos aos fatos então. No dia 7 de novembro de 1837, os revoltosos conseguiram tomar o poder em Salvador com apoio de parte do exército baiano, tá ok? Mas essa história não vai muito longe, tá? O governo central logo envia tropas e, com o apoio dos senhores de engenho da região, eles conseguem reprimir o movimento. Em março de 1838, a revolta já estava completamente contida, tendo como desfecho mais de 1000 mortos na luta. Pegou? Bom, e para terminar, vamos seguir para a nossa última revolta do período regencial, que no caso é a Balaiada, tá bem? Esse foi um movimento que aconteceu entre os anos de 1838 a 1841 na província do Maranhão. E podemos dizer que teve um caráter popular, tá? Ou seja, que a população mais pobre estava bem envolvida nisso daí. Quanto aos principais motivos que fizeram o pessoal se rebelar, podemos destacar principalmente a situação de miséria que se encontrava, por conta do declínio das exportações de algodão. E por quê? Só para vocês entenderem, o algodão era a principal riqueza do Maranhão, correto? E quando ele entrou em crise com a queda do preço e a perda de compradores no mercado externo, quem mais sofreu as consequências disso foi a população mais pobre da província. Uma multidão formada por vaqueiros, sertanejos e escravos, que começaram a contestar os privilégios dos latifundiários e dos comerciantes portugueses e também a lutar contra a fome, a escravidão e os maus tratos que estavam submetidos. Como principais líderes dessa rebelião, nós temos Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, o vaqueiro Raimundo Gomes e o negro Cosme Bento. Indo aos fatos, os balaios ocuparam a cidade de Caxias, tá? Que era uma das mais importantes do Maranhão. E com isso, o governo envia tropas governamentais ao comando de Luiz Alves de Lima e Silva, o grande duque de Caxias, para conter esse movimento aí. É importante que se saiba também que o negócio lá ficou muito feio, foi bem violento e só termina no ano de 1841, com mais de 12 mil sertanejos e escravos mortos. Bom, e aqui a gente fecha mais uma aula nessa sequência de aulas que a gente está tendo sobre Brasil Império, ok? Espero ter contribuído com seu entendimento da melhor forma. E se assim foi feito, não deixe de se inscrever no canal do YouTube e me seguir no Instagram também para mais conteúdos e informações. Foi um grande prazer, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!